Olá, sou a professora Alexandra Souza e hoje nós vamos trabalhar sobre os materiais. Características gerais dos materiais. Peso ou massa? Vamos para os conceitos. A massa é a quantidade de matéria de um corpo, medida por quilogramas e gramas. E o peso é a força com que essa massa é atraída. Então, o peso ele é proporcional à massa. O peso de um corpo é proporcional à massa contida nele. Volume de um corpo. O volume é o espaço ocupado por um material. Pode ser medido em litros e em mililitros. Dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Estados físicos da matéria. Temos o sólido, o líquido e o gasoso. No sólido, as partículas estão mais coesas, mais unificadas, mais juntas. No líquido, as partículas estão um pouco mais soltas. E no gasoso, as partículas estão completamente soltas, quase não adquirindo uma forma. No estado sólido, a forma e o volume são constantes. Existem características que são exclusivas do estado sólido. A elasticidade é a capacidade de um material de recuperar total ou parcialmente a sua forma depois de ser esticado, como, por exemplo, os elásticos e as borrachas. A maleabilidade é a característica que permite a um material ser moldado, como, por exemplo, plásticos e arames. E a resistência é a capacidade de suportar esforços antes de se deformar, como, por exemplo, o ferro. No estado líquido, a forma é variável e o volume é constante. O volume adquire a forma do recipiente. Características exclusivas dos materiais em estado líquido. Volatilidade é quando o material líquido pode passar para o estado gasoso por meio da evaporação, por exemplo, o perfume. E viscosidade é a resistência de um líquido ao escoamento, no caso, o mel. Estado gasoso. O estado gasoso possui forma e volumes variáveis. Existem duas características, a expansão e a compressão. A expansão aumenta o volume e a compressão diminui o volume, como, por exemplo, a quantidade de ar contida dentro de uma seringa. Ela pode ser comprimida e pode se expandir. Também, como exemplo, o ar contido em pneus. Até a próxima, nos vemos na webconferência.